Sabia que Vitória não é a progenitora dos Filoliais? Ou que a Sadena tem uma irmã? Ou que as armas lendárias podem se quebrar? Obviamente, além disso, tem muitas outras coisas que você não sabe sobre Tatenoyushi ainda, especialmente sobre um pouquinho a Malte, que eu também falo nesse vídeo. Mas relaxa que hoje eu vou te contar sobre tudo isso e mais um pouco. Se você não me conhecia, eu sou o Diogo, dono do Grid Animes, e te convido a conhecer meu trabalho e meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha em se inscrever aqui embaixo. É super rápido, fácil e você se junta à nossa comunidade incrível. Em primeiro lugar, muitas pessoas pensam que Vitória é a Filolial ancestral, mas e se eu te falar que não? Existe outra Filolial que veio antes dela, que inclusive é a própria progenitora dos Filoliais. Filólia é um ser ancestral e a precursora da raça Filolial, assim como uma grande amiga e companheira de Mamoru Shirono, que é o ancestral herói do escudo. E inclusive ele também é quem criou Vitória, então tá tudo ali conectado. Filólia costumava ser uma residente do mundo da Cine, que naquela época obviamente ainda estava vivo. E isso foi até que ela foi invocada para o mundo da Raftalia, para ser a heroína ancestral da Garra Vassala. Então ela foi invocada de um mundo para outro para ser a heroína. Ali ela se juntaria ao grupo do Mamoru para lutar contra uma besta guardiã, mas também foi nessa batalha que ela acabou falecendo, se sacrificando para salvar Siltran, que era o país que o Mamoru havia criado, que no caso é o país que virou Siltveld. E aí aqui nós temos outros plots relacionados a fazer ela voltar à vida que não vem ao caso agora, mas embora ela tenha se sacrificado, o Mamoru fez ela voltar à vida de alguma maneira. Mas claro, trazer ela de volta à vida meio que mudou ela de certa forma, mudou sua raça. Originalmente a raça dela se chamava Skywing, que é uma raça que existia no mundo da Cine, mas após a sua ressurreição, ela virou uma híbrida de besta guardiã, e assim, obviamente, ela ganhou parte do poder e autoridade de uma besta guardiã também. E dela, a raça Filolial surgiu nesse mundo, explicando por que as rainhas Filoliais são tão especiais e diferentes do normal. Afinal, as rainhas meio que herdaram um pouco do poder, da autoridade dela como besta guardiã. Não é à toa que a Vitória, embora não seja uma besta guardiã, se assemelha a uma de certa maneira. E é engraçado porque Vitória foi criada pelo Mamoru, sendo uma rainha filolial ancestral, enquanto a sua precursora, quem criou sua raça, foi uma companheira do próprio Mamoru, então essa raça está muito interligada ao herói ancestral do escudo. Da mesma forma que hoje em dia a fila foi criada pelo Naofumi. Em segundo lugar, você sabia que a Sadena tem uma irmã? Ela se chama Shildina e é a irmã mais nova de Sadena, assim como ela também é uma antiga sacerdotisa de Ketenlo. Shildina nasceu em uma linhagem especial e Ketenlo, que é relacionada ao culto do dragão da água e ao imperador celestial. E ela teve uma infância bem difícil, já que ela nasceu apenas para substituir a sua irmã mais velha Genial. Isso porque, como sabemos, a Sadena fugiu do país com o pai da Raftalia, com a mãe da Raftalia, então a Shildina foi criada, ela nasceu apenas para substituir a Sadena. E dessa forma, ela foi forçada a apressar seu crescimento, tanto fisicamente quanto mentalmente, para assim poder carregar as responsabilidades que antes eram da sua irmã. Além disso, ela teve várias outras dificuldades, já que houveram várias pessoas que conspiraram contra ela ao decorrer dos anos. Então, embora Sadena tenha saído do país para proteger os pais de Raftalia, infelizmente, por causa disso, sua irmã mais nova precisou sofrer muito desde pequena. E bem, Shildina conheceria Naofumi por acaso quando ele saiu para beber um dia, onde eles acabaram se encontrando e jogando cartas um com o outro, e quando ele comeu uma fruta lucor, ela ficou impressionada e ganhou um crush nele, porque assim como a sua irmã, ela adora bebida e acha que para um homem servir para ela, ele precisa aguentar beber mais do que ela. E se você se lembra bem, na terceira temporada, quando o Naofumi mostra que ele pode beber mais do que a Sadena, é quando ela ganha um crushzinho nele. Parece que isso já faz parte da linhagem delas. Em terceiro lugar, você se lembra do comerciante de monstros que vendeu escravo para o Naofumi? E eu vou chamar ele de comerciante de monstros, comerciante de pessoas, para evitar falar aquela palavra e ficar censurando toda hora, certo? Porque ficar censurando isso depois é muito chato. Você sabia que ele tem um nome? Eu conheço Tatenoyushi há mais ou menos uns 6, 7 anos e eu não fazia ideia que este cara tem um nome. Eu nunca tinha ouvido falar o nome dele até fazer este vídeo aqui. Ele se chama Beloucas. E sim, esse cara realmente tem um nome. Como já sabemos, ele é um comerciante de pessoas que tem muitos contatos nas partes mais escuras do
seus reinos. Mas uma coisa que você pode não saber é que ele tem uma ligação com a família real de Melromarc. Meio que ali eles trabalham juntos em certas coisas. E assim nós tivemos momentos em que a Mirelia meio que deixou algumas tarefas para ele. Este cara realmente não é pouca bosta. Tanto que inicialmente Beloka foi contatado por uma das sombras da rainha para vender um escravo para Naofumi. E claro, eles mandaram que ele vendesse a um preço razoável para não instigar suspeitas do herói do escudo. Isso porque sabemos que no começo da série, após ser traído pela Malte e pelo lixo, Naofumi não confiava absolutamente em ninguém. Então quando ele comprou a Raftalia, Beloka havia sido contatado pelas sombras da rainha. Em quarto lugar, e que a Malte é uma das piores pessoas dessa série, nós já sabemos muito bem, certo? E eu estou chamando ela de Malte porque chamar ela pelo outro nome traria problemas para o YouTube, porque já sabemos que o YouTube não gosta muito de palavrões aqui, certo? Então, infelizmente, eu vou precisar chamar ela de Malte. Mas enfim, sabemos que ela é uma pessoa horrível, uma das piores que existem. Mas você sabe quantos sinônimos são dados para descrever ela de tudo que ela já fez na série? Meus amigos, é muita coisa. Ela é descrita como uma fraude consumada que finge ser vítima, narcisista, egocêntrica, orgulhosa, desonesta, hipócrita, chorona, mandona, corrupta, vã, arrogante, pretensiosa, vaidosa, depravada, estridente, traiçoeira, traidora, condescendente, malévola, sádica, abusiva, enganadora, egoísta e tirânica. Eu contei, são 24 sinônimos e nenhum deles é coisa boa. E claro, além de tudo isso, ela ainda é muito adepta a atrair e manipular pessoas para o seu próprio benefício, sem falar de insultar pessoas e tornar elas o mais miserável possível que ela pode. E tudo isso enquanto finge ser uma boa pessoa, enquanto finge ser uma vítima. A existência da Malte é um bingo quando assuntos são traços negativos. Não existe absolutamente nada nela que é bom. Em quinto lugar, você sabia que nem todos os reencarnados são heróis em Tate no Yusha? Aqui nós estamos acostumados a ver pessoas transmigradas ou reencarnadas vindo como heróis, sejam eles lendários ou vassalos. Normalmente quem vem para esse mundo sendo reencarnado ou transmigrado sempre acaba como um herói ou algo do tipo. Mas aqui temos o exemplo de alguém que não é nenhum dos dois. Seu nome é Seiya e ele foi reencarnado no mundo da Glass na cidade culinária. E ele é meio que um vilão, então não gostem dele, mas de fato ele não é um herói e foi reencarnado. Ele cresceu na cidade culinária e eventualmente abriu seu próprio restaurante, embora ele seja um chefe medíocre que tem pouquíssimas habilidades culinárias de verdade. Mas ele consegue se manter por ter um ingrediente viciante que traz os clientes de volta. E inclusive esse pó viciante que ele usa pode até mesmo dar buffs para seus aliados, o que é uma coisa interessante. E além desse pó ele tem dois poderes, um é o inventário e o segundo é a habilidade de autocriação que os outros heróis também possuem. Então ele tem essas duas habilidades sem ser um herói, meio que sendo um benefício dele sendo um reencarnado aqui. Embora aquilo, por sua comida ser muito viciante, ela acabou criando alguns problemas dos quais ele se beneficiou e depois foi punido, afinal ele é um vilão. Na verdade eu não diria que ele é um vilão, eu diria que ele é um antagonista. Eu acho que vilão é um termo muito pesado para ele. Mas ele basicamente chegou ao ponto de dominar uma cidade inteira através da sua culinária, afinal o geral ficou viciado na sua comida. Mas o importante é que é saber que dá sim para vir para esse mundo sem ser um herói. Em sexto lugar, você sabia que armas lendárias e vassalas podem quebrar? Até agora em Tate no Yusha, embora sim tenhamos visto armas lendárias sofrendo interferências e sendo incapazes de usar seus poderes por algum motivo, seja algum poder especial ou alguma técnica especial, nós nunca vimos elas realmente sofrendo problemas de armas normais. Nunca vimos elas perdendo seu fio, se quebrando, se trincando, ficando sem flechas. E isso porque elas são armas espirituais especiais. Mas nós temos um caso em primeira mão sobre uma arma que deu defeito, e seria a Cine. Como sabemos, Cine é sobrevivente de um mundo que foi destruído, e assim ela escapou para o mundo da Raftalia, onde já vimos que ela tem sérios problemas de comunicação, porque a função de tradução automática da sua arma não está funcionando direito, onde é meio que teorizado que é porque o seu kit de costura vassalo foi danificado durante o processo de fuga do seu mundo, já que ele estava sendo destruído, e isso nos explicaria muita coisa sobre ela, e seria nossa primeira vez vendo uma arma vassala sendo danificada, apresentando esse tipo de defeito, mostrando que embora sejam especiais,
letais e poderosas, as armas vassalas não são indestrutíveis e acima de tudo. E além disso, tendo em vista que seu mundo foi destruído, a arma vassala dela também está perdendo poder aos poucos, fazendo a condição da própria Ascene se deteriorar com o tempo. Embora aquilo, ela conseguiu evitar isso um pouco, já que o escudo lendário ajudou ela com um pouco de poder, assim como a irmã da Ascene ajudou um pouco a reparar sua arma, onde isso conseguiu evitar que a Ascene se deteriorasse e a sua arma piorasse. Mas a situação da Ascene nos mostra a limitação das armas espirituais, e que de fato, sendo armas, elas têm limitações. Em sétimo lugar, você sabia que o Lark é mais impressionante do que parece? Vamos começar falando que o Lark é o rei de um país pequeno, o país onde a Kizuna mora, o país que ela chama de Lar. O seu pai, que era o rei anterior, morreu e assim ele assumiu, mas mesmo se tornando o rei, ele não deixou que isso subisse a sua cabeça, ele não deixou que o trono, que o poder o limitasse, o prendesse. E isso já é um bom sinal, quer dizer que ele é sábio, ele pelo menos entende as amarras que vêm com o poder, que significa ser um rei. Além disso, ele tem bons e talentosos súditos que trabalham para ele, fazendo seu país ir bem, mesmo que ele seja um baita preguiçoso. Mas o que é mais surpreendente sobre Lark é revelado após as ondas da calamidade começarem. No seu mundo, os 4 heróis ou estavam incapacitados ou não queriam ajudar a lutar contra as ondas, nos mostrando que heróis ruins não acontecem apenas no mundo da Raftalia, acontecem em todos os lugares. Então o Lark foi sozinho e juntou todos os heróis vassalos que eram amigáveis ou pelo menos não hostis para lutar contra as ondas, meio que ali formando um grupo para ajudar o mundo a sobreviver, onde enquanto eles lutavam contra as ondas, que eles perceberam que eles não seriam capazes de parar elas sozinhos, e os heróis eles não conseguiriam. E é então que eles descobrem sobre a possibilidade de salvar seu mundo se eles destruíssem o outro mundo, no caso o mundo da Raftalia, e assim eles começam a sua invasão até lá. E as atitudes do Lark e como ele lidou com toda essa situação, sinceramente é impressionante. E o que vocês acharam sobre tudo isso, rapaziada? Quais foram seus fatos favoritos? Ou você já conhecia algum deles? Comentem embaixo, quero saber o que vocês pensam e claro, suas opiniões. Agora, vocês sabiam que existem mais de 20 heróis em Tate no Yusha? É herói pra dedéu? E aqui nesse vídeo eu te conto sobre todos eles, e tá bem da hora. Agora não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e claro, deixa o gostei aí para apoiar o vídeo e o meu canal. Agora, eu fui.